Sexta-feira, dia 10 de outubro, chegou o dia de nosso resumo da semana. A gente está estudando aqui o nosso guia de estudo da Bíblia, a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre, outubro, novembro e dezembro, último trimestre de 2025, a gente está estudando lições de fé no livro de Josué. Segunda lição, a gente viu aprendizados sensacionais com a história de Raabe, dos gibeonitas, muita coisa legal. E a gente vai dar aqui um resumo de tudo que a gente estudou, o estudo adicional também. Então fique até o final, se você não acompanhou tudo que a gente passou dia a dia, o link está aqui na descrição. Se você quiser um estudo mais detalhado de cada dia, desde o sábado passado, que a gente estudou sobre surpreendidos pela graça, foi o tema da semana. Então, se você não conseguiu, é o momento oportuno de você recapitular tudo com o estudo de hoje, que a gente faz o apanhado geral de tudo e dá mais orientações, dicas, aprendizados aqui do estudo adicional, tá bom? Logo após a vinheta, fica até o final porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, vamos lá então, né? Antes de começar a compartilhar a tela, sempre lembrando você de dar aquele joinha aí, aquele curtir. É a forma que você tem de agradecer a gente por esse tempinho aqui, sem falar que você vai ajudar esse conteúdo a chegar para outras pessoas, sendo um missionário, uma missionária, levando essa informação para mais pessoas aqui pela internet. Também você vai receber aviso, notificação, sempre que eu postar conteúdo novo aqui no canal de vários assuntos, tá bom? Então vamos lá, compartilhando a telinha aqui. Hoje, sexta-feira, dia 10 de outubro, surpreendidos pela graça, e vamos fazer então esse resumo da semana aí, né? Eu peguei aqui imagens do Infolição, que é um canal no Telegram, no Instagram também, e eles fazem imagens bem interessantes aqui, a gente vendo Jericó destruída, foi a imagem inclusive da semana lá do sábado, que eu falei da ilustração, né? A corda aqui, por onde os espias fugiram, a casa de Raabe, né? Ficou de pé, só ela que ficou viva. E aqui é justamente o verso para memorizar que está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 31. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu os espias com paz. Então a gente viu todo esse aprendizado aí, né, do porquê ela foi salva, mesmo ela agindo ainda com um comportamento errado, a gente viu aqui da mentira, do engano. Eu sempre pego aqui estudos adicionais, tanto do professor Gilberto Brasiliano, que é o Lição Fácil, quanto do professor Cláudio Rui, lá do Amazonas, que é o estudo Descomplicando a Lição, que ele fala para professores, inclusive, da Escola Sabatina. E ele trouxe aqui essa imagem, trazendo a citação de Ellen White, do livro Patriarcas e Profetas, página 359. Aos habitantes de Canaã, havia sido concedida ampla oportunidade para o arrependimento. Então, sempre falando que Deus quer salvar a todos. 40 anos antes, a abertura do Mar Vermelho e o juízo sobre o Egito haviam testificado do poder supremo do Deus de Israel. Todo mundo sabia de tudo. A conversa tinha rodado toda a terra praticamente, porque o Egito era o maior exército que a gente tinha na época, né? E Deus tirou, destruiu, fez todos aqueles milagres ali. Então, as pessoas não estavam desavisadas. Deus deu tempo para todo mundo entender, reconhecer e buscar o Senhor. Largar os caminhos maus, a idolatria, o paganismo, né? Todos esses fatos eram conhecidos dos habitantes de Jericó. E olha o que a profeta Ellen White fala aqui, ó. E muitos havia que participavam da convicção de Raabe. Ou seja, acreditavam, sabiam que Deus era o Deus supremo, soberano, o Deus de Israel. Embora, mesmo eles sabendo, ó, se recusassem a obedecer a mesma convicção. Esta de que o Deus de Israel é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, o povo sabia, reconhecia, mas usava o livre-arbítrio de forma errada, se rebelava, desobedecia sabendo mesmo que estava desobedecendo o Deus que era o Deus nos céus e embaixo na terra, comandava tudo, né? O professor Gilberto Brasiliano faz o resumo aqui. Vamos fechar o estudo da semana olhando para os pontos mais importantes do estudo que tivemos e como podemos ser surpreendidos pela graça, como o povo de Israel foi enquanto Josué preparava o povo para se estabelecer na terra prometida. A gente viu a diferença de graça, a importância da lei, a importância da graça que é em Cristo Jesus, mesmo a gente não merecendo. A gente falou aqui da importância da obediência, da lei, das obras, né? O professor coloca aqui, ó, Josué entendeu que o povo estava recebendo de Deus uma segunda chance de receber a herança feita na promessa divina aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó. A gente viu a murmuração, a desobediência e, mesmo assim, Deus dando chance e oportunidade. Essa segunda chance Deus chamou de graça, porque o povo não merecia entrar na terra prometida. E a mesma analogia a gente vai ver aqui para hoje, o tempo do fim. O homem pecou, desobedeceu a Deus, Adão e Eva lá atrás. O homem sempre tem andado em desobediência, nas trevas, querendo se afastar de Deus, natureza pecaminosa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus sempre quer salvar a gente.
mesmo a gente não merecendo, né? Então a gente também por nós mesmos não merecemos estar na Nova Canaã, na Nova Jerusalém, na Canaã celestial, na terra prometida que Jesus disse que ia voltar para nos levar. Mas por meio de Cristo a gente consegue a graça, né? A graça nos deu essa chance, essa oportunidade. Por isso que a gente fala, a porta da graça está aberta, que Jesus ainda está lá intercedendo, querendo salvar a todos. Mas aqueles que rejeitarem, igual a gente viu aqui alguns que sabiam o que Raabe sabia, mas rejeitaram, vai perder essa graça. Por quê? Não é porque Deus não quer dar, é porque a pessoa não quer receber, né? Então, Deus respeita o livre-arbítrio, né? Então tá aqui, ó, um detalhe, porém, o povo deveria saber, e Josué explicou, Deus deu a terra, mas todos irão se esforçar para a conquista através da presença divina e sua proteção. Então, Deus deu a bênção, Deus nos dá a bênção, mas a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte, tem que ser obediente, porque senão a gente não vai herdar a herança, né? E Deus está sempre dando segundas chances, né? Então, a gente pegou aqui o resumo também do professor Cláudio Rui, lá do Descomplicando a Lição. Ele faz uma abordagem geral e algumas coisas legais aqui, ó. Ele coloca a experiência da segunda geração de israelitas no deserto é riquíssima, porque ela contrasta justamente com a primeira geração, marcada pela incredulidade, murmuração e apego ao Egito, que era um símbolo do materialismo. Igual muita gente está hoje apegada ao mundo, a essa terra aqui, a bens materiais, a riqueza, a prosperidade, apenas isso, só focando em trabalho, em coisas aqui nessa terra, esquece que não vai ficar pedra sobre pedra, isso aqui tudo é passageiro, e a gente tem um novo reino, que é o reino de Cristo, é a Nova Jerusalém. A primeira geração foi marcada justamente por esse materialismo. Está ali na Bíblia essa história para a gente ver, para não sermos igual a essas pessoas aqui. Reclamava de falta de comida, né, como no Egito, sempre querendo voltar. Está aqui a referência, né? A gente estudou isso nas lições do trimestre passado. Queria carne, cebolas, alhos, a panela, ficava, era melhor lá como escravo, né? Símbolo de dependência ao paladar e do corpo, aos prazeres carnais, aos desejos carnais. Murmurava pela falta de água e pela segurança visível que eles tinham lá, mesmo com os capatazes ali do faraó, sempre estava murmurando, reclamando, querendo voltar. Qualquer coisinha queria apedrejar Moisés, brigar, murmurava. Está aqui as referências bíblicas, Êxodo 17:3. Pedia para voltar para o Egito constantemente, até no finalzinho, quando os espias foram ver a primeira geração ali, voltaram reclamando. E aí, você trouxe a gente aqui para morrer, tanto gigante. Você trouxe a gente aqui para morrer, toda hora era isso, né? Você trouxe aqui para morrer, vamos apedrejar vocês, os líderes e Moisés. Então, ficavam sempre com falta de fé, desconfiando, porque viveram ali apegados ao Egito, saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles, né? Então, sempre pedindo para voltar para o Egito. Números 14, verso 3 e 4. A primeira geração via a vida em termos materiais e imediatos, não pela fé, mesmo Deus ali se mostrando, fazendo milagre, chamando. Resultado, morreram no deserto. Números 14, verso 29 e 30. Todos ali, os adultos, morreram no deserto. Deus não deu a bênção, né? Então, a gente vê a consequência da negligência, da desobediência, da falta de fé. A fé sem obras é morta. A gente tem que acreditar e a demonstração dessa crença, dessa confiança, está nas nossas obras, no nosso comportamento. Já a segunda geração, olha aqui, a pedagogia foi contra o materialismo. Olha que sabedoria, né? Por isso que o deserto é uma universidade, a gente viu isso, foi uma lapidação. Deus ali transformando o caráter de um povo que estava destruído, né? Na idolatria, no paganismo. Então, Deus usou o deserto para formar uma nova geração em princípios espirituais. Então, às vezes, a gente não entende porque a gente passa um deserto aqui na nossa vida, dificuldades, perrengues. Mas Deus permite essa prova, a gente vai ver isso aqui, Ellen White fala disso, para que a gente seja lapidado, transformado, para que a gente entenda quem é Deus e aumente a nossa fé, né? Porque a nossa fé, a Bíblia fala que se fosse de um tamanho de um grão de mostarda, a gente poderia mover montanhas, né? Então, às vezes, a gente está nesse deserto aqui, se acostumando, querendo voltar para o Egito, e não entende que esse deserto é a universidade. Deus quer formar a gente em uma nova geração, uma nova criatura. E é por isso que Ele permite que a gente passe dificuldade, perrengues, porque é assim que a gente reconhece o poder dele em nossa vida, a dependência que a gente precisa ter para ter uma vida plena nele, né, em Cristo Jesus. Então, dependência diária do maná, Deuteronômio 8:3. Olha o ensino pedagógico. Te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com maná para te dar a entender que o homem não viverá só de pão. Então tá aqui, ó, por que a gente às vezes passa humilhação, a gente passa dificuldade de fome até, de vestir, de dormir, de estrutura, porque a gente tem que aprender alguma coisa ainda. O que é que José, antes de ser governador, passou por perrengue, foi vendido, foi escravo, jogado no poço,
foi preso injustamente, passou perrengues. Por quê? Lapidação. Ele precisava ser lapidado em muitas áreas, né? Lição: a vida não depende do acúmulo material, mas da palavra de Deus. Olha aqui, as vestes e o corpo preservados. Deuteronômio 8, verso 4 e o capítulo 29, no verso 5. Não se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé. Então, Deus sempre cuidando, né? Lição: cuidado divino é superior à preocupação material. Quando a gente se coloca nas mãos de Deus, Ele vai fazer sempre o que é melhor. A Bíblia fala que se Ele cuida dos pássaros, dos passarinhos não vai cuidar da gente. Então, que foi criada a imagem e semelhança dEle, que Ele deu o Filho dEle para morrer por nós, por mim e por você. Então, a gente tem que confiar, né? Culto centralizado em Yahvé. Deuteronômio 12, verso 5. O povo ali, em qualquer momento, idolatrava, acostumado com o paganismo, com falsos deuses. Fizeram um bezerro de ouro ali no pé do Monte Sinai, a gente viu. Essa geração foi diferente. A espiritualidade substitui a idolatria materialista de Canaã, do Egito, que os pais tinham lá aprendido 400 anos de escravidão com aquela cultura pagã. Lição: essa nova geração que Josué estava guiando foi educada a viver da providência invisível de Deus e não de garantias palpáveis como eles queriam. A gente precisa de uma coisa para pegar, para ver, igual a gente tinha no Egito, um Deus ali que a gente toque. Não reconhecia os feitos de Deus, de maná, de nuvem, de coluna de fogo. Eles queriam algo palpável, presente. E aí Deus até vai, né? A gente viu que Deus pede para fazer o tabernáculo, para habitar no meio do povo ali, com toda a simbologia, com a Arca da Aliança, com tudo. E mesmo assim o povo se rebela, né? Na segunda geração, não. Eles já foram criados acostumando-se desde crianças com as coisas invisíveis, com Deus se manifestando, a teofania que a gente estudou aqui, né? Através de coisas ali. Então, bacana essa diferença, essa pedagogia. E aqui vem, ó, formação para além do materialismo. Essa geração nova que chegou com Josué não viram o Egito diretamente. Muitos deles tinham nascido ali no deserto, já com a presença de Deus ali, acostumando, vendo Deus agir ali de formas misteriosas, né? Sua experiência foi crescer dependendo do invisível, da nuvem, da coluna de fogo, do maná, da água saindo da rocha. Então, o treinamento era claro demais. Olha a pedagogia. Para limpar, purificar aquele paganismo, a idolatria. Por que é que ficou 40 anos no deserto? Porque Deus estava capacitando uma nova geração, né? Ensinando a desapegar-se de recursos humanos e confiar no Deus que guiava. Isso os preparou para entrar em Canaã pela fé e não pela força material. Lembra de Moisés, que tentou fazer tudo com as próprias mãos, inclusive matou um egípcio ali, teve que fugir? Então não era pelas próprias forças, com material militar. Essa geração entendeu isso. Jesus veio para ensinar a mesma coisa, só que o povo já tinha se corrompido de novo, né? O pessoal achava que o reino dele ia ser um reino para brigar contra o exército romano, para tomar ali Roma. E Jesus falou: meu reino não é desse mundo, mostrando que o reino dele era espiritual. Era para o povo entender isso aqui que a segunda geração tinha entendido. Mas no decorrer dessa segunda geração, até o momento que Jesus veio, tudo se repetiu, o povo se corrompeu, se perdeu, se afastou. Jesus veio para resgatar isso e o povo, os discípulos dele ali do lado não entendiam. Jesus só faltava desenhar. Estou falando aqui, você não está entendendo? E a mesma coisa acontece hoje. Mesmo com a morte de Jesus, com o exemplo da Bíblia que está aqui, tudo detalhado aqui, as pessoas não entendem, acham que é fábula, que é conversa da carochinha, que já aconteceu, que não vai acontecer mais. Mesmo Jesus falando que ia subir, do mesmo jeito que os seres humanos viram ele subindo no céu, ele ia descer para nos buscar e para levar para morar na Nova Jerusalém. Está aí, tudo aí. E o que crê, assim como Raabe, vai ser salvo. E o que não crê, infelizmente, vai ser destruído, né? A lição tem esse paralelo total com a nossa vida hoje e com o futuro que há de vir. Não é pela força material, militar, guerra nossa contra corpo e sangue, é contra principados e potestades, a guerra espiritual. Olha aqui a aplicação espiritual. Assim como a segunda geração foi educada no deserto para romper com o materialismo egípcio, o povo de Deus hoje é chamado a confiar em Deus em meio a essa instabilidade econômica, política, social, essa perda da ideologia, de princípios, de valores, um monte de ideologia corrupta, diabólica, tradições humanas tomando conta, o amor de muitos esfriando, guerra, rumores de guerra, a gente está vendo as profecias se cumprindo aí, né? Hoje, o materialismo, o dinheiro, o sucesso, a fama, o influência querendo, né, lacrar nas redes sociais, ter muitos seguidores, é isso que está valendo, né? E aí, a gente é chamado para prestar atenção nisso, né? Viver não só de pão, mas da palavra de Deus. Reconhecer que nossa Canaã, o reino de Deus, não é conquistado por meios materiais, mas espirituais. É comunhão. E é por isso que você está de parabéns que acompanha aqui com a gente, que estuda todo dia, faz o culto aí no lar, que você faz o estudo diário, que é a palavra de Deus, pelo menos 30 minutos, 1 hora. É nada. O dia tem 24 horas.
A gente dorme, come, faz as necessidades fisiológicas, trabalha, estuda e às vezes esquece de estudar a palavra de Deus, de se alimentar da Bíblia, né? Da fonte da vida, da água. Aquele que tomar dessa água nunca mais terá sede, né? Então, do pão da vida que é Jesus. E a gente precisa colocar diariamente, porque a gente é sugado, é gasto, é desgastado todo dia, né? No corpo, na mente e no espírito. Se a gente não se alimentar diariamente, é igual tomar banho, você vai ficando sujo, sujo, sujo. Quando você olhar, ninguém está mais perto de você, não aguenta o fedor. Então, para a gente desenvolver os frutos do espírito, a gente precisa estar se alimentando diariamente. A segunda geração foi moldada para além do materialismo, porque sua vida inteira no deserto foi um treinamento de fé. Comer do pão do céu, vestir roupas que não envelheciam, o pé andar e o pé não se machucar. Depender de um Deus invisível que estava cuidando deles ali, né? Então aqui no sábado a gente faz uma introdução geral, a abordagem de tudo, como o professor aqui, Cláudio Rui, fez. E aí a gente vem com o tema da lição, né? De surpreendidos pela graça. O tema da graça pode ser observado em duas histórias de estrangeiros. A gente estudou isso essa semana, que se relacionaram com o povo de Israel. Isso foi relatado aqui na Bíblia, né? No livro de Josué, que é o livro que a gente está estudando, na história de Raabe, Josué 2, e na história dos Gibeonitas, Josué 9. E a gente viu aqui as relações, os prós e contras, o aprendizado e a graça que chegou para essas pessoas que cometeram coisas erradas, mas reconheceram Deus como seu soberano, salvador, onipotente, onisciente, o Deus de Israel. A graça de Deus tem infinitas possibilidades de nos surpreender, né? Então, tá aqui o perfil, tá na lição no Instagram. Sempre posta o resumo bem bacana diário aqui pra gente. Então é isso, mesmo as pessoas não merecendo, a graça está aí. Deus vai lá e salva porque elas demonstraram algum fiasco de reconhecimento, de fé. E Deus aproveita isso, né? Então por isso que a gente vai ter muitas surpresas no céu. A Bíblia fala isso, Ellen White também é o espírito de profecia. O professor Gilberto coloca aqui um resumo dele, né? Na lição dessa semana, vimos como a graça alcançou uma mulher considerada pecadora aos olhos do povo, uma prostituta, meretriz, mas que tinha grande noção de quem Deus era para Israel. Foi a fé nesse Deus que a levou a ajudar os espias de Israel, os espiões que foram ali avaliar a terra, e depois disso se valer da graça para ter sua família preservada quando Israel conquistasse Jericó. Raabe foi valorizada e passou depois a ser agregada ao povo de Deus. A gente vai ver isso aqui, né? Deus não faz acepção de pessoas. Quem crê e demonstrar isso nas suas práticas, nas suas obras, nas suas ações, vai ser salvo. Independente de quem seja. Deus não é xenofóbico, não é misógino. Então, Deus quer salvar a todos. Basta a pessoa reconhecer quem ele é e obedecer. Foi isso que Raabe fez aqui, né? Então, essa história que existe um povo que vai ser salvo e outro foi predestinado para a morte, isso é diabólico, não é bíblico. Deus só predestina as pessoas para a salvação. A Bíblia diz isso, ele quer salvar a todos. A pessoa é que, negligenciando, se afasta, desobedece e decide usar o livre-arbítrio de forma errada para negar Deus, para negar a salvação. Aí não tem como Deus levar obrigado à força, porque ele é amor, ele é justiça, ele respeita o uso do livre-arbítrio, né? Então, essa ideia de que era um povo só que ia ser salvo, só o judeu, só Israel vai ser salvo, não. Deus quer salvar a todos e a prova aqui é que Raabe foi salva. Uma cananeia que deveria ser destruída, mas ela, como demonstrou fé, obedeceu, ela foi salva. E a gente vai ver outros exemplos aqui, né? A Bíblia toda está assim. Então, muitos que aparentemente não mereciam vão ser salvos. E muitos que estão na igreja com a Bíblia debaixo do braço. Ó Deus, ó Senhor, Senhor. Mateus lá, o livro de Mateus fala. Jesus vai falar, apartai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Então, às vezes, diz que é santo, diz que é cristão, diz que é evangélico, que é protestante, que aceitou Deus, que ama Jesus. Mas a prática, o comportamento, as obras é de iniquidade, é de pecado. Não demonstra que se tornou uma nova criatura, que é obediente. Então, esse Jesus vai apartar dele, né? E aqui ele coloca, depois da experiência de Raabe, entrou em cena os gibeonitas, que reconheciam o poder de Deus ajudando o seu povo. E isso os levou a montar uma estratégia para conseguir uma proteção através de uma aliança com Josué. A gente viu isso, né? A Bíblia diz que nem Josué e nem os príncipes de Israel consultaram ao Senhor sobre essa suposta aliança com os gibeonitas. E foi o erro deles, né? E aí tiveram que arcar com a consequência disso. Assim, com a promessa de que seriam poupados na conquista do território onde eles habitavam, os gibeonitas, foram vistos como astuciosos e mesmo tendo enganado o povo de Deus, a graça os alcançou e eles abandonaram a idolatria e passaram a fazer parte do povo de Deus. Olha aqui o registro, olha a mudança dos hábitos, o comportamento, abandonar a idolatria e passaram a fazer parte do povo de Deus. Por quê? Decidiram ser nova criatura, mudou seus hábitos. Saíram do caminho errado e começaram a andar conforme Deus pede. E aí a gente viu que eles foram trabalhar como carregadores de água, rachadores de lenha para sempre.
no templo, né, no tabernáculo. Foram agraciados com o perdão, mas colheram consequências. Sempre tem, né? Para toda ação tem uma reação. Aqui o professor Cláudio Rui continua no Descomplicando a Lição, trazendo mais dicas para a gente aqui. A graça não é apenas como um ato jurídico de perdão, mas como um movimento de revelação e aproximação de Deus para conosco, que Ele quer sempre nos salvar, né? Agora a questão é, como essa graça nos torna vencedores, especialmente no confronto com o materialismo que domina a mente moderna hoje, desse mundo nosso. Tudo é dinheiro, é trabalho, é comprar coisas, é o consumismo, né? A gente vai ver, inclusive, uma provação no dia da perseguição. Se Jesus voltar na nossa geração, tomara a Deus que sim, a gente vai ver que vai ter perseguição, ninguém vai poder comprar nem vender. Imagina viver num mundo onde a gente não vai poder ter acesso às coisas que a gente está acostumado ao Egito aqui. A cultura, a ter tudo, as panelas, né? A comida, tudo na mão, iPhone, celular, internet. Imagina, precisar largar tudo isso, o luxo, para estar vivendo, digamos, no mato, refugiado, fugindo. Imagine aí, como os primitivos viviam. Tem muita gente que pode querer voltar para o Egito, né? Não, eu vou voltar para lá. Eu vou ficar lá na cidade mesmo. Eu vou aceitar essa marca dessa besta aí. Imagina, né? O número 666. Eu vou guardar o domingo, transgredir a lei de Deus, porque eu tô com saudade das panelas, da internet, da Wi-Fi, das comidas gostosas. Então é isso. A gente está vendo aqui o que passou lá, porque vai acontecer de novo. Só que nessa época nossa, do jeito que a gente está arraigado hoje, com a idolatria, com o materialismo, com o paganismo desse mundo atual. Cada um no seu contexto, né? E a aprovação vai vir. Então que a gente fique forte, confiando em Deus, para superar, ser firmes, né? E corajosos, como Deus falou para Josué. Seja forte, corajoso, firme. Não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. É assim que essa lição ensina isso para a gente. Graça, mais do que perdão, é poder transformador. O Novo Testamento mostra que a graça não é só cancelar a dívida, é perdoar. Paulo diz, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12, verso 9. A gente é imerecedor, então a gente não merece, é indigno, é fraco, só que Deus vai lá, nessa fraqueza nossa é que Ele nos capacita, nos aperfeiçoa, né? Aqui, graça é igual a poder sustentador. Tito, capítulo 2, a gente viu isso, verso 11 e 12. A graça de Deus se manifestou, educando-nos para que, renegadas as paixões mundanas, olha isso, negando a si mesmo, tá vendo? Vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa. Que trabalho difícil, hein? Ou seja, graça é energia pedagógica e transformadora que nos ensina a dizer não ao pecado. Então é saber que está errado, às vezes está querendo, mas não vou fazer não. Às vezes você quer, mas você se segura. É o domínio próprio, é o autocontrole. Isso é um fruto que vem do Espírito. É o Espírito Santo que desenvolve em você, se você estiver firme na palavra, estudando em comunhão com Deus. Não é de você mesmo, não é de mim. É o Espírito Santo, é Deus trabalhando em nós e nos protegendo, nos fazendo ter forças para superar isso, né? Qual é o entendimento? A graça nos torna vencedores porque não só nos perdoa, mas nos habilita a viver acima da lógica do mundo. Se não fosse pela graça, a gente estava frito, lascado, lascada. Por quê? A gente já viu que por nós mesmos a gente não consegue vencer o pecado. A nossa natureza é pecaminosa, é tendência para o mal. Então, só com Jesus habitando em nós, o Espírito Santo, a gente é habilitado a vencer, a viver acima dessa lógica do mundo pecaminoso. Então, é Jesus que faz isso em nós. Isso é a graça, né? Que lindo. Graça como revelação que abala o materialismo. Se graça é Deus se tornando conhecível e acessível, isso atinge o núcleo do materialismo que afirma que só o visível e o palpável tem valor. Então, o mundo está dizendo isso, né? É você, meu corpo, minhas regras, é o que eu vejo, tá? É o que eu quero, é o que eu posso. E a ideia de Deus não é nada disso. É a gente se entregar para Ele, né? Pela graça, Deus se mostra como realidade transcendente que invade o físico. Isso está em João, capítulo 1, verso 14, 2 Coríntios 4, verso 18. A graça relativiza os bens terrenos, porque mostra que o bem maior é Deus conosco, Emmanuel, Jesus que veio aqui morrer por nós, né? Mateus 6,33. Qual é o entendimento disso tudo? A graça nos torna vencedores porque nos perdoa do passado, redimido dos erros dos nossos antepassados, nos sustenta nesse presente, mesmo que a gente não entenda, passe por dificuldade. Jesus fala, nesse mundo vocês vão ter aflições, mas é para ter bom ânimo. Por quê? Porque Ele deu de graça, Ele venceu o mundo, Ele pagou o nosso pecado e vai nos dar vida eterna, basta a gente crer. E eu digo até mais aqui, complemento, Ele
Perdoa o passado, nos sustenta no presente e garante o nosso futuro. Nos educa para uma vida transformada, nos liberta do apego às coisas passageiras, né, sobre esse mundo aqui. Então, como ele falou, como ele venceu o mundo, a gente vai vencer também se a gente se apegar a ele, né? Resumindo a lição, a gente estudou aqui os temas, né? A lição, o auxiliar do professor coloca, domingo a gente viu aqui o novo Moisés. Segunda-feira, atravesse, tome, divida e sirva as missões que Josué recebeu. Na terça-feira, herdeiros da promessa. Tudo relacionando a fé da segunda geração. Essa nova geração que foi moldada, transformada ali na Universidade do Deserto, né? Na quarta-feira, a gente viu seja forte. Na quinta-feira, próspero e bem-sucedido. A confiança de Raabe e dos gibeonitas, falando dessa importante experiência aqui desse povo que era estrangeiro, era pagão, estava na terra de Canaã, precisava ser destruído, mas acabaram ficando vivos, salvos. A gente viu isso, né? Por conta da confiança, do reconhecimento, da fé no Deus de Israel. Então, no domingo, a gente viu aqui, ó, a segunda chance foi dada sobre isso. Resumo aqui de Elton Batista. Infolição, bem bacana. A história dos espias, relatada no livro de Josué, tem ecos de 2 fracassos anteriores de Israel, da primeira geração, que a gente viu, né? Os espias covardes em Canaã, que os 10 ali falaram besteira, ficaram com medo, murmuraram, e só Josué e Caleb, os 2 que ficaram vivos dessa primeira geração, honraram a Deus, acreditaram, confiaram, tanto é que Josué acabou recebendo o bastão da liderança, né? Está lá em Números 13 essa referência, e aqui em Números 25 a gente viu aquela desobediência, o desagrado, quando Moisés estava com Deus no Monte Sinai, o povo querendo adorar outro Deus, um falso Deus, o bezerro de ouro, né? Lá em Sitim. Graves faltas, mas Deus mesmo assim ia destruir. Moisés intercedeu, a gente estudou isso. Deus, em sua infinita graça e misericórdia, deu uma segunda chance. Deus, ó, a segunda chance concedida por Deus é um convite à transformação interior. Israel aprendeu que a verdadeira vitória não está apenas em possuir a terra, mas em deixar que Deus reconquistasse o coração deles. É o que Deus quer, Deus tem chamado. Muita gente está sendo abordada pelo Espírito Santo, sendo incomodada, e tem gente que está resistindo. Eu vi um vídeo agora no Instagram, um rapaz que diz que é gay, homossexual, e disse que estava ouvindo do nada, apareciam as músicas da igreja adventista para ele, e aí ele começou a chorar, falando que lembrou do tempo de criança, de infância, que a avó levava, e que saudade, que saudade. Então ele não está enxergando que Deus está chamando para ele voltar, né? O filho pródigo precisa voltar, se entregar de novo aos braços do pai, e às vezes a pessoa pega aquilo ali, está tão acostumada em bebida com o pecado, com o mundo, e sente, recebe o Espírito Santo, é tocado e às vezes resiste. Tem que se entregar, tem que voltar com saudade, volta, né? Se jogue aos pés do Salvador, porque é aí que vai vir a vida plena, né? O Senhor é um Deus de segundas chances e de muitas outras. A Bíblia chama essa segunda chance de graça, que é simplesmente Deus oferecendo aquilo que a gente não merece, né? Resumo bacana aí do domingo. Na segunda-feira, valor em lugares inesperados. Em meio a uma cultura corrompida, Raabe escolheu confiar em Deus, demonstrando fé e bondade, tornando-se exemplo de redenção, embora sua mentira jamais fosse aprovada. A gente viu que ela mentiu. Era um hábito comum daquela época, como é hoje. Muita gente conta mentira e não está nem aí. Virou um hábito, né? Então, Raabe demonstrou coragem, fé, lealdade, conversão, mesmo ainda ali. Como ninguém é perfeito, 100% perfeito, a gente ainda comete algumas pequenas falhas. Ela cometeu um erro, mentiu, escondendo os espias, disse que eles não estavam ali, mas foi para salvá-los, foi para a causa de Deus. Então ela fez uma coisa errada, ainda que o fim fosse interessante. Só que a gente viu que o fim não pode justificar os meios. A gente não pode fazer uma coisa com um propósito bom, de boas intenções, mas por um método errado, criminoso, ou que seja pecado, né? Então, de boa intenção, tem uma frase que fala isso, né? De boa intenção, o inferno está cheio. Já ouviram falar essa frase? Com certeza, né? Então, o diabo vem cheio de boas intenções, cheio de coisas, de armadilhas. Ele não vem vestido de coisa feia. Ele vem de anjo de luz, de coisa boa, de ideologia legal, de amor, né? De ajuda. Só que para você cometer um erro. E aí ele te pega pelo pé, né? É a armadilha. É o cavalo de Troia. Ele vem como se fosse um presente e dentro está cheio de assaltadores, de assassinos para lhe destruir. Então, por isso que a mentira Deus não aprova, Deus condena. Em Raabe, mesmo ela mentindo, a graça alcançou. Deus relevou porque ela reconheceu Deus como seu Salvador. Então, a decisão de Raabe revela que à luz do juízo de Yahvé havia apenas 2 possibilidades: continuar em rebelião contra ele e ser eliminado, ou escolher se render pela fé. E ela se rendeu pela fé, né? Deus, em sua graça, viu em Raabe uma centelha de fé
por meio da qual ele poderia salvá-la. Então Deus quer salvar a todos, ainda que a gente seja imperfeito, ainda que a gente tenha caído, mas ele vai sondar o coração, tá? Se você fez aquilo realmente porque você não teve forças, era um mau hábito, estava se aprimorando. A jornada do cristão é assim, né? Então, o que importa é o coração, a vontade de ser fiel. Agora, se você faz errando, sabendo que está errado e faz de propósito, aí a história muda, né? Deus vai levar em conta tudo o que você faz, vai julgar cada um conforme a luz que cada um recebeu, né? Olha aqui, a história de Raabe e dos gibeonitas realmente aponta para um princípio maior. Nem tudo está perdido para a humanidade. Mesmo a gente não merecendo, sempre Deus salvou. Ia destruir a humanidade, se arrependeu de criar o homem, lembrou de viu graça em Noé, salvou Noé. Aí os bisnetos de Noé, Nimrod, faz a Torre de Babel, aquela coisa toda, se corrompe. Deus vai lá, acha graça em Abraão, Isaac, Jacó. Aí vem da prosperidade, o povo se corrompe, vai para o Egito, 400 anos, paganismo, e aí acha graça a Moisés, liberta o povo, Josué, e aí vem a história toda, Jesus, e até hoje Deus tem levantado pessoas, os remanescentes, né? Então, mesmo aqui, ó, nem tudo está perdido para a humanidade, porque a graça de Deus se estende até os mais improváveis. E se possível, ele usa até pessoas ímpias, gentios, como usou a filha de Faraó para salvar Moisés, ou usou Raabe aqui, prostituta. Então, ele vai pegar o improvável, mas aquele improvável que está aberto, acessível a aceitar a graça de Deus. Essa narrativa se conecta diretamente com a situação da humanidade pecadora e com a missão da igreja remanescente no tempo do fim. A igreja hoje, né? A gente como igreja de Deus, corpo de Cristo, cristão, né? Raabe não apenas tomou uma decisão pontual para salvar sua vida em Jericó, mas assumiu um novo compromisso com Yahvé. Implicava uma mudança de lealdade e uma nova identidade espiritual. A fé dela não parou no ato de acolher os espias. Ela foi chamada a exaltar o Deus de Israel em sua nova vida. Então, olha, a nova criatura se transformando, novas obras, novos comportamentos. Então, demonstra que ela aceitou. Não foi da boca para fora, não foi apenas para se salvar ali daquele momento de destruição de Jericó e depois se rebelar. Ela aceitou Deus como seu salvador, né? Aí aqui o professor Cláudio Rui coloca essa confissão de fé como início desse compromisso, né? Por isso que Jesus fala de quem crê e for batizado. É uma confissão de fé, é uma demonstração pública daquela pessoa que agora eu quero morrer para mim, para esse meu mau hábito e quero agora viver para Cristo. Eu já não sou mais eu, mas Cristo agora vive em mim. Então ele diz publicamente que agora ele quer ser de Cristo, de Jesus, quer viver uma nova vida, quer seguir as orientações dos 10 mandamentos, quer ser um cristão, desenvolver os frutos do Espírito. Então é uma confissão, é uma demonstração de um compromisso, de uma pessoa que está com a página agora em branco para reescrever a sua história, né? Em Josué 2, do 9 ao 11, Raabe declara: o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. A gente viu isso. Essa é uma confissão pública, feita antes mesmo da queda de Jericó, que marca o ponto de virada em sua vida. A conversão, né? Ela deixou de ser apenas uma mulher de Canaã para se declarar serva do Deus de Israel. Compromisso inicial, reconhecer a soberania de Deus, de Yahvé. Olha aqui a integração ao povo de Deus. Josué 6,25 registra que Raabe ficou habitando no meio de Israel até o dia de hoje. Não foi apenas poupada, ela foi incorporada à comunidade da aliança. Se tornou filha de Deus, se tornou povo de Israel, povo de Deus, separado para ser o quê? Exemplo, para ser nação santa, povo eleito, demonstrar que Deus é soberano, pregar essa mensagem para salvar outras pessoas. Esse foi o chamado naquela época que Raabe aceitou e é o chamado para a gente hoje. Essa integração implicava uma mudança de adoração, deixar os deuses de Canaã e passar a participar do culto a Yahvé. Então percebe que desde lá o Êxodo, eu já comentei isso aqui, Deus quer salvar a todos, quer pegar qualquer pessoa, não era só o povo de Israel que era para ser salvo, que era o povo escolhido, era qualquer um. Deus pegou aquele para ser o primogênito, para ser o exemplo, para ser o start, o início, e esse povo chamar outros, conquistar outros. E aí vem esse exclusivismo de uma geração que acha que só eles vão ser salvos, que só eles são o povo escolhido. Muita gente vê a igreja adventista assim, de forma inadvertida, porque entende errado. Só porque a gente prega a necessidade de restaurar a obediência que Deus pede dos 10 mandamentos, de guardar o sábado, o povo acha que a gente vai ser salvo por causa disso. Não. A gente não vai ser salvo por obra nenhuma. A obra demonstra se a gente aceitou a salvação em Cristo. E a gente está levando essa mensagem. Tem muito adventista que já se acha salvo porque faz parte da igreja adventista. Não, está errado. Então você precisa entender o que é comunhão com Deus. O que é aceitação pela graça. Jesus já pagou tudo, já fez tudo. Não é mérito seu. Agora você demonstra essa aceitação
mudando o seu jeito de ser, mudando o seu estilo de vida, sendo obediente. E é por isso que a gente prega essa mensagem. A gente recebeu a profeta Ellen White, inspirada por Deus para trazer essa verdade, enquanto muitos cristãos negligenciam. Mas graças a Deus muitos estão se atentando, enxergando a verdade e buscando seguir, né, essa verdade aí. Esse é o nosso papel, igual o povo de Israel recebeu, igual Raabe recebeu. Então qualquer um pode ser incorporado à família de Deus, à comunidade da aliança. Essa comunidade da aliança aqui, ó, não é um povo, não é uma placa denominacional, não é uma igreja, um CNPJ. É qualquer ser humano que aceita Jesus, que obedece os mandamentos e que testemunha dele. Pronto. Isso aqui vai estar em todos os lugares de todo mundo, de todas as denominações. E no grande dia, a Bíblia fala que vai ser um só pastor, ele vai chamar, sai dela, povo meu, o povo todo vai sair e vai ser um só povo, né? Então essa integração de um só povo, de todo mundo participar do mesmo povo de Deus, implicava numa mudança de adoração. Quem é que você está adorando? É isso que vai definir quem é do exército de Deus e quem é do exército de Satanás, né? Deixar os deuses de Canaã, os falsos deuses, a idolatria, o materialismo e passar a participar unicamente, ó, do culto a Yahvé, de adorar o Deus de Israel. Essa é a diferença. Compromisso continuado, viver entre o povo de Deus, significa exaltar o Deus de Israel no culto e no testemunho. Testemunho é viver conforme ele diz, ser exemplo. Foi o que Israel foi chamado para ser, né? Então está aqui, claramente, a nossa missão, né, como cristão, o nosso propósito. A lógica bíblica da fé à exaltação. A Bíblia sempre apresenta a fé verdadeira como algo que gera adoração. Israel, após o Mar Vermelho, teve o cântico lá de Moisés e Miriam. O cego lá curado por Jesus, ele coloca aqui em João 9,38, ó, creia o Senhor, e o adorou. Logo, a fé de Raabe deveria levá-la não apenas a se refugiar em Deus, mas a exaltar seu nome publicamente. É o louvor, é a adoração, né? Compromisso essencial. Fé não termina no livramento, na salvação, mas se expressa em louvor, na adoração. Por isso que Deus fala que o povo transgrediu tanto, distorceu tanto, que acha que ele estava nas paredes. Ele fala, eu não habito em templo, eu habito no louvor. Então é quando você o aceita, o reconhece e o adora. Ele vai estar com você, comigo, né? Por que Jericó foi destruída? A gente falou um pouquinho disso, né? A destruição de Jericó, em Josué 6, não foi um simples ato militar de conquista, mas um ato de juízo divino, carregado de simbolismo teológico no contexto do grande conflito. Então até isso o professor traz aqui, essa aplicação que eu achei muito legal. Então mostra claramente, no tempo do fim, quando Jesus voltar, vai ser igualzinho. Ó. Jericó era uma cidade fortificada que representava o coração da cultura cananeia, profundamente marcada pela idolatria, prostituição cultural, sacrifício de criança, práticas contrárias à lei de Deus. Isso está em Levítico 18, verso 24 e 25. Então percebe? Já tinha um povo, Deus estava querendo salvar tempos, os milagres eles já sabiam, e eles continuando na idolatria, prostituição cultural, sacrifício de criança, adorando falsos deuses, materialismo, práticas contrárias à lei de Deus. Então, foi igual à época de Noé, foi igual Sodoma e Gomorra, foi igual a Torre de Babel. Então, mais uma vez, Deus ali chegou, poderia salvar, mas o povo não quis. Deus havia dado séculos de paciência aos cananeus. Gênesis 15, 16 mostra isso. Mas sua maldade se havia completado. E a mesma coisa está acontecendo hoje. Deus está querendo salvar e a maldade está aí só de vento e popa, de mal a pior. E aí, a destruição vai vir. A destruição de Jericó foi sinal e advertência às demais cidades de Canaã. Foi exemplo para a gente hoje, para as pessoas que estão vivendo aí, sem eira nem beira. Yahvé é o Deus verdadeiro e seus juízos são inescapáveis. Então a gente está vendo hoje essa loucura aí de políticos, de juízes, né? Os ministros aí, essa atrocidade contra pessoas inocentes, polarização política, ideológica. Então a gente está vendo o bicho pegando aí, direitos fundamentais sendo atacados, um monte de coisa errada. Isso aqui está mostrando que logo, logo, ó, a maldade está se completando. E aí o juízo é inescapável. Jesus vai voltar e vai dar o juízo de cada um conforme as suas obras, né? Olha aqui, um simbolismo escatológico que o professor Cláudio Rui traz. Jericó era a primeira cidade em Canaã, um protótipo do juízo final. Então era uma sombra do que vai acontecer. É tipo da destruição escatológica de Babilônia, juízo de Deus contra sistemas humanos de rebelião. Sua queda com muralhas desmoronando ao som das trombetas aponta para o fim da história, quando as cidades humanas ruirão diante da manifestação do reino de Deus. Olha que incrível esse paralelo que o professor Cláudio Rui faz aqui, né?
das trombetas, da volta de Jesus, e o mundo não vai ficar pedra sobre pedra. Apocalipse 18, verso 2. Apocalipse 16, verso 19. Pega a sua Bíblia e dá uma lida, dá uma olhada nisso aí. Raabe e sua família, salvos no meio do juízo, simbolizam os que estão poupados no fim por sua fé. Então, quando o mundo estiver acabando, todo mundo aos céus, ouvindo e agora correndo, fugindo pela glória de Deus, o Cordeiro chegou. Quem estiver ali em Cristo Jesus, pela fé, vai estar louvando, adorando, dando glórias a Deus e vai ser salvo, né? Então, na terça-feira, a gente viu aqui novo compromisso, a gente falando disso, essas duas histórias bíblicas demonstrando a salvação através da fé e de um sinal, mostrando a lealdade e a misericórdia de Deus, né? Então aqui Raabe e os espias, a gente viu aqui o laço escarlate salvando a família ali na janela, a fidelidade garantindo a vida, a fé leva Raabe a acolher também os espias, né? Sabendo que era de Deus, representante de Deus. Então percebe aqui a ação, o comportamento, né? E a gente viu na lição a analogia, o paralelismo com a 10ª praga, né? Quando precisava passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta. A obediência ali, fazendo o ritual para trazer a proteção do primogênito, culminando na Páscoa, a celebração de redenção, de livramento ali, né? A bênção que foi dada antes da demonstração de fé, pelo ritual, pelo sacrifício do cordeiro, os umbrais. Deus já tinha falado que ia libertar, que ia matar os primogênitos e disse o que precisaria fazer para quem quisesse a salvação. Deixou o livre-arbítrio ali, né? Para quem quisesse crer, fazer e ser salvo. E é perfeita essa analogia porque não era para fazer para ser salvo. Não era o feito, o ritual, passar o sangue que ia ser salvo. A pessoa já estava salva, só precisava fazer para demonstrar que aceitou a salvação. Então a salvação vem primeiro, a bênção vem primeiro. Ela precisava fazer para quê? Como sinal de que ela aceitou a salvação. O presente que Deus deu. Então ela faz como reconhecimento. Então não é para ganhar, porque Deus já tinha dado antes. Eu vou salvar, vou livrar. Agora, se você quiser, faça isso. Então é diferente, ela não faz para ser salvo. Ela fez por já estar salva. Então muda toda a lógica, né? Que muita gente não consegue entender a referência, a relação da lei, da obra com a graça. Então a graça vem primeiro, a gente obedece como reconhecimento por esse presente que Deus nos deu. E quem não obedece, está negando, está dizendo que não quer, que não aceita. E aí a condenação vai vir. Então está aqui ambos os eventos, tanto Raabe e os espias, todo esse exemplo, como a última praga, ambos revelam a graça redentora de Deus, onde a fé é demonstrada pela obra, mas a salvação vem sempre primeiro de Deus. É a graça por isso, não depende do que você faz, ele te dá de forma incondicional. Então a gente viu aqui no resumo, embora apenas Cristo possa nos remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do pecado para a obediência. Então a gente tem que fazer o nosso esforço sempre. A terra foi dada ali como presente, Deus deu a propriedade, é tua, a terra de Canaã, a terra prometida. Mas a posse, você precisava ir lá tomar. Você precisava conquistar. O povo, Josué, precisava ir lá guerrear. Confiar. Guerrear porque confiar, porque Deus que fez tudo ali, né? Mas ele precisava se colocar, agir junto com Deus. É o poder divino com o esforço humano. Então, essa ideia de uma graça barata, de uma vez salvo, salvo para sempre, não preciso fazer nada, que Jesus já fez tudo por mim, não é bíblica. Então, você precisa se esforçar para ser obediente, não transgredir os mandamentos de Deus, viver conforme Deus pede. É assim que você vai estar se esforçando, ainda que você caia, que você não consiga, porque a nossa natureza é pecaminosa, Jesus vai te habilitar, como a gente viu aqui, e a sua vontade de obedecer, de se esforçar, é que vai ser levada em conta, tá bom? Então, na quarta-feira a gente viu valores conflitantes. Raabe e os gibeonitas representam respostas contrastantes, porém semelhantes. Como é que é isso? A gente viu isso aqui, né? Porque eles mentiram, só que Raabe mentiu para salvar, para proteger o plano de Deus, e os gibeonitas mentiram para se autoproteger, né? Então, tem uma diferença enorme aí. É mentira, não tem mentirinha nem mentirona, é mentira, erraram, então foi semelhante nisso, no engano, mas o propósito da mentira foi diferente. Raabe mentiu para salvar os espias, o povo de Deus, para proteger, por uma boa causa, digamos assim. Os gibeonitas mentiram para se salvar, para olhar o próprio umbigo. Então, contrastantes, porém semelhantes, diante do mesmo Deus poderoso. Nos dois casos, podemos ver ambos exemplos. A gente viu aqui, ó, reconheceram Deus vivo, foi isso que fez a diferença. Buscam aliança justa, buscaram uma parceria, salvar suas vidas, ficar vivo com as suas famílias. Agem com astúcia, então foram inteligentes, né? Pediram ali, ó, me salve, não deixa eu morrer não, eu estou fazendo aqui, eu estou ajudando, eu estou me arrependendo. Então, isso é astúcia. A gente viu que pode ter astúcia boa para uma coisa boa, aqui no caso, buscando a salvação, buscando reconhecer Deus, viver como povo de Deus.
E tem a astúcia ruim, que é para fazer o mal. Nenhum dos dois aqui pensou nisso, de fazer o mal, de matar, de entrar lá para brigar, para destruir Israel. Não foi isso, né, o caso. Desejam salvação e segurança. Foi isso que eles fizeram. Confiam no juramento, na parceria, na promessa e integraram-se ao povo de Deus. Então, foi a mesma coisa que aconteceu com eles aqui. O dever fundamental de um líder de Israel, bem como de qualquer líder cristão, é buscar a vontade de Deus. Então, a gente viu esse erro que o povo ali não procurou a Deus para saber sobre os gibeonitas, tomaram sua decisão precipitada, e aí a lição vem fazendo a gente lembrar de sempre conversar com Deus, né? Colocar Deus em primeiro lugar, pedir a orientação dele. O episódio de Josué 9, onde os gibeonitas enganam Israel para fazer aliança, é realmente um caso clássico de conflito de valores, tanto éticos quanto espirituais. Né? E aí ele vem o contexto do episódio rapidinho para a gente recapitular, para a gente finalizar. O vídeo de hoje fica um pouquinho mais longo, mas é assim mesmo, né? Estudo da semana. Israel, sob Josué, havia vencido Jericó, Josué 6, e Ai, Josué 8. Tá? Esses dois povos ali. Os povos de Canaã sabiam que Yahvé estava dando a terra a Israel. Ou seja, onde Israel pisasse ia ganhar, ia ser vitorioso. Os gibeonitas, temendo por sua vida, usaram de mentira, apresentaram pão embolorado, odres velhos, roupas gastas, fingindo vir de muito longe, como pessoas fracas de terras distantes, longínquas. E aí, enganaram, né? Josué e os líderes de Israel, sem consultar Deus, foi lá e fizeram uma aliança com eles, aceitando a conversa fiada, e aí entrou o grande conflito, né? Por isso que o autor muito bem escolheu aqui o tema de valores conflitantes, porque são coisas importantes, mas que entram em contraste, contradição, né? E aqui o professor Cláudio Rui já marca aqui, ó, aqui temos o primeiro conflito, uma moralidade absoluta, a verdade, que é bíblica, que é a palavra de Deus, versus o instinto de sobrevivência. Então, Deus disse que ia destruir, mas acabou salvando Raabe, acabou permitindo que os gibeonitas fossem salvos. A gente já viu isso na Bíblia, quando Deus deu a sentença para o povo de Nínive, mas depois mandou Jonas lá, tanto para preparar Jonas, o profeta, lapidar ele que precisava, né? A gente viu isso aqui, mas também para dar uma segunda chance. O povo de Nínive acabou sendo salvo. Várias vezes, não é que Deus não cumpre a sua palavra, é porque Deus é misericordioso. Tem promessas que são condicionais e tem promessas que são incondicionais. A gente já estudou isso em uma lição bem antiga aí. Promessas condicionais são aquelas que, dependendo da ação humana, do comportamento humano, Deus pode cumprir ou não, ou desistir dessa promessa. Vai depender do comportamento humano. E uma promessa incondicional é que, independente do que o homem faça, essa promessa vai se cumprir. Por exemplo, a volta de Jesus. Tem sinais, tem critérios, mas Jesus vai voltar. O homem estando preparado ou não, vai chegar uma hora que a tolerância de Deus, ele vai ver aqui, ó, a maldade vai se completar e Deus vai permitir, ó, volte. Eu queria salvar a todos, mas eu já vi que não querem. Então Deus está demorando, parece que está demorando, é porque ele é gracioso, é bondoso, ele está esperando que quer salvar o máximo de gente. Mas vai chegar uma hora que ele não vai deixar de salvar, de mandar Jesus por causa de quem não quer. E aí que a gente fala que a porta da graça vai se fechar e ele vai efetuar o juízo. Então é simples assim, né? Pedagogia bíblica. O conflito teológico, exclusividade da aliança com Israel versus o acolhimento de estrangeiros. A gente viu isso aqui também, né? Então não tem exclusividade. Deus chamou um povo para ser o primeiro, para ser o exemplo, mas a missão dele era chamar outros para serem um povo só, uma nação só, resgatar o povo distante, pagão, idólatra, que se perdeu, né? Então, acolher os estrangeiros. A lei dizia que os cananeus deviam ser eliminados para que Israel não fosse corrompido. Então, essa lei aqui para quem está se rebelando, não quer, mas e aquele que se arrependesse e quisesse ser do povo de Deus? Igual os egípcios, que estavam ali, mas teve gente que chegou e decidiu fazer o ritual, entrar na casa dos hebreus. Abra, eu reconheço Deus, eu quero participar, eu quero ir com vocês. Então, Deus sempre está de braços abertos, né? Então é por isso que aqui, mesmo tendo o decreto de eliminação dos povos ali da região, para não contaminar, não corromper, não trazer maus hábitos, também havia a possibilidade de estrangeiros se unirem a Israel pela fé. Como Raabe, os gibeonitas acabaram entrando ali de uma forma errada. Os gibeonitas, mesmo por meio torto, pela mentira, buscavam refúgio em Yahvé. Isso mostra um paradoxo. Deus havia decretado juízo, mas sua graça ainda atraía povos vizinhos, povos estranhos. Gente que, ó, eu vou lá, não quero nem saber, eu quero ficar com esse Deus aí. Mesmo eu sendo de um outro povo aqui, de um povo que não está reconhecendo isso. Então, o segundo conflito entra nisso. Justiça, juízo contra os cananeus, versus a graça, o acolhimento de quem se submete a Yahvé, né? Então,
forte aqui essa relação e só Deus vai sondar o coração de cada um. Então a síntese que o professor Cláudio Rui coloca aqui dos conflitos em jogo é justamente o que muitas vezes a gente passa hoje, no mundo de hoje, né? Questão ética, mentira, um mal, um pecado, uma coisa errada, comportamentos errados. Muita gente que sabe que está em erro, o pecado do homossexualismo, está na prática pecaminosa, é gay, é homossexual, mas a pessoa quer aceitar Jesus, não quer morrer. A sobrevivência, ela quer um bem, ela quer aceitar, mas ela não quer largar o seu mal, o seu erro. E aí? A gente vai ver que a lição traz umas indagações assim. Então, teológico, a pessoa não pode servir a dois senhores, ela tem que decidir, né? Aqui, Raabe e os gibeonitas decidiram se submeter a Deus. Colocaram-se ali para servir. O problema é que tem muita gente hoje que não quer se submeter, quer viver do seu jeito e agradar a Deus e ao próprio corpo. Deus é o diabo, não tem como. Tá? Então, o juízo divino, ele traz exclusão, destruição, eliminação para quem não obedece, para quem não se transforma em nova criatura. Mas ele deixa sempre a graça, o acolhimento para aquele que quer de genuíno coração, de sinceridade, se render, né? A questão comunitária, verdade do pacto, que é um juramento, e a correção do erro, né, que é o engano. E a parte espiritual aqui, a confiança própria, não consultar Deus, agir conforme suas crenças, suas conveniências, seus achismos, e a dependência no Deus de Israel, o Yahvé, tá bom? Então a gente precisa ter essa noção aí. Na quinta-feira a gente viu aqui a questão da graça surpreendente. Josué, mesmo enganado, manteve o juramento diante de Deus, demonstrando integridade, temor ao Senhor e compromisso com a justiça acima das circunstâncias humanas. Então, ele poderia ter ficado com raiva, matado, você mentiu para mim, você vai morrer agora. Mas ele acabou sendo misericordioso, tendo graça, né? Consequências para os gibeonitas após receberem a misericórdia. Eles erraram, receberam a consequência. Receberam a misericórdia, só que eles trabalharam para a casa de Deus para o resto da vida, que na verdade a gente viu aqui na lição que citou até que foi um privilégio, né? Servir a Deus. Foram inseridos no povo de Deus, ajudaram na reconstrução do templo, né? A única coisa que a gente viu é que por eles terem se feito aqui, fingido de pobres, de rachadores de lenha, catadores de água, eles viveram assim pro resto da vida, né? Deus acabou permitindo que eles fossem aquilo que eles fingiram ser. Chamaram a existência o que não existia como se já existisse. Então eles inventaram, fingiram e acabou vivendo pro resto da vida daquele jeito. Pela mentira, né? Lições aqui. A mentira dos gibeonitas não foi aprovada, mas sua busca por vida foi aproveitada pela graça de Deus, assim como Raabe. Israel aprendeu a dura lição de que não pode agir sem consultar ao Senhor. Deus transformou o engano em propósito. A gente viu aqui em lições anteriores, tem um estudo que fala, o espírito de profecia Ellen White, que Deus, mesmo permitindo que as coisas aconteçam, o diabo fazendo os seus dardos inflamados, suas armadilhas, suas tentações, os planos do diabo, Deus pega e mesmo o diabo fazendo as coisas, ele usa as consequências desse plano para a causa de Deus, para que o plano de Deus seja feito. Então, mesmo com uma mentira, no final, Deus prevaleceu, né? Mesmo a pessoa fazendo uma coisa errada, Deus usou isso para salvar pessoas, porque ele quer salvar a todos, né? Então, Deus transformou o engano em propósito. Os gibeonitas serviram no templo como rachadores de lenha e tiradores de água. Deus converteu a sentença dos gibeonitas em uma bênção. De enganadores condenados à servidão, tornaram-se servidores do culto. Olha a diferença, experimentando de perto a graça que transforma juízo em privilégio. Então era uma condenação, tirar água, pegar madeira para o holocausto, para o templo, mas isso os colocou mais intimamente conectado com o ritual espiritual, de contato, comunhão com Deus. Então acabou sendo um privilégio para eles. Que coisa, né? A história de Raabe e dos gibeonitas realmente aponta para um princípio maior. Nem tudo está perdido para a humanidade, porque a graça de Deus se estende até os mais improváveis. Essa narrativa se conecta diretamente com a situação da humanidade pecadora e com a missão da igreja remanescente no tempo do fim, nos nossos dias, né? Aqui o professor coloca aqui alguns sinais de esperança para Raabe e os gibeonitas, né? A graça não negou as consequências do pecado, a mentira, o engano. Então a graça não tira a sua necessidade de andar na luz, de andar no caminho correto, né? Mas a graça transforma a situação de juízo em oportunidade de redenção. Ela tira você da destruição, da condenação do pecado, te coloca numa chance de vida, agora numa vida nova, diferente, largando esse mau hábito. A humanidade caída não está perdida em definitivo. A graça ainda alcança mesmo os improváveis, né? E aqui o professor traz uma interessante colocação sobre a igreja remanescente e a nossa missão hoje.
Olha o que ele coloca aqui, ó. Assim como Raabe e os gibeonitas encontraram refúgio em Israel, muitos hoje, vistos como perdidos, estranhos ou até inimigos, podem encontrar salvação na comunidade do povo de Deus. A igreja remanescente, portanto, existe para mostrar que a porta da graça ainda está aberta. A gente tem que ter cautela, cuidado, para ao invés de agregar, de atrair, não afastar, não criar repulsa, a intolerância, o preconceito, a discriminação. A gente tem que acolher com um jeitinho amoroso, mostrar a verdade, mostrar como a pessoa precisa ser transformada, se entregar a Deus, e Ele é que vai agir por meio dela, é o Espírito Santo que vai fazer a pessoa amadurecer e aí se tornar uma nova criatura, né? É um desafio porque tem muita gente que não quer receber alguns castigos, né? Algumas punições. A gente viu aqui a importância da repreensão. Então tem muita gente, digamos, que está na tona, todo mundo falando disso, do homossexualismo, perfis aí de adventista e gay, adventista e LGBT, homossexual. As pessoas querem ir para a igreja, reconhecem Deus com seus erros, com suas falhas, vão. Mas elas não podem servir a dois senhores, elas precisam demonstrar nas suas obras, no seu comportamento, a saída, o abandono do pecado. Não dá para ser salvo vivendo em pecado. Então a pessoa tem que abrir mão, se sacrificar, esmurrar o seu eu. E tem muita gente que às vezes não entende essa disciplina que a igreja tem que dar também. A igreja muitas vezes, para não escandalizar, para preservar, não deixa que algumas pessoas que ainda estão no processo, digamos, fazer alguma coisa na frente da igreja, né? Então tem gente que não entende, a pessoa está ali, é homossexual, não largou a sua prática, mas aceita, quer ser adventista, mas ela quer ir cantar na frente, ela quer tocar. Então, como equilibrar isso? A gente vai ver que a lição traz esse questionamento. É uma linha tênue, porque a gente precisa cuidar, ter zelo, precisa ter uma repreensão, o castigo que eles tiveram aqui, mas a gente tem que entender essas pessoas que estão ainda em comportamentos errados, que Raabe e os gibeonitas, eles abandonaram a velha prática, né? A vida errada, a mentira. Então eles decidiram se submeter a um novo estilo, inclusive com o castigo de estar ali fazendo o que foi a missão que foi dada para eles. Não dá para querer ser cristão, a Bíblia fala que não dá para servir a dois senhores, ser de Jesus, ser adventista e transgredir o sábado e estar em práticas homossexuais, tá fazendo coisa errada, não tem como. Então é isso que as pessoas às vezes não entendem. Acolher é diferente de aceitar a vida no erro. A gente está vendo essa guerra ideológica de muita gente, até líderes da igreja, abrindo mão, passando pano, deixando o mundanismo, o secularismo, as práticas idólatras, materialistas, pagãs, entrando na igreja com a desculpa de que Deus aceita tudo. Não é bem assim, porque Deus é justiça, Ele é santo. Não dá para a pessoa estar no carnaval de noite, na sexta-noite, e no sábado estar de manhã cantando na igreja, né? Então, a gente precisa separar a questão de acolher, de amar, de respeitar, mas de corrigir. Porque quem ama, adverte, corrige. Mas essa correção tem que ser com jeito, tem que ser com amor, tem que ser mostrando como a pessoa deve proceder para que o Espírito Santo atue na vida dela e ela abandone, né, essas práticas equivocadas, né? Então vale a pena citar isso aqui, porque a gente está vendo aí ao redor do Brasil e do mundo tanta coisa que só Jesus na causa mesmo. Então aqui o professor coloca: a história de Raabe e dos gibeonitas é uma parábola viva da graça. Deus transforma enganos, fraquezas e situações de juízo em oportunidades de salvação. Assim também, no tempo do fim, a igreja remanescente é chamada a proclamar que, em Cristo, a humanidade ainda tem esperança, né? Então tem que se conectar a Cristo, né? Para finalizar aqui, passou um pouquinho do horário hoje, mas vale a pena. Ainda o relato aqui do guia e o comentário de Ellen White. Olha o que tem aqui, ó. Após o relato de Raabe e os espias, a Bíblia não menciona até que seu nome surja novamente na genealogia de Jesus. Ela se casou com Salmão, da tribo de Judá, tornando-se mãe de Boaz. E a gente já estudou aqui na lição do trimestre passado, ou foi retrasado, né? A história de Boaz, de Ruth. Então ela foi sogra de Ruth, outra mulher notável da Bíblia, né? Mateus capítulo 1, verso 5. Ruth capítulo 4, verso 13 e verso 21. Traz referência disso. Então essa Raabe foi mãe de Boaz, que foi um tipo também, um exemplo, uma sombra de Jesus sendo o salvador de Ruth, da família dela, da sogra dela, né? Então, mais um exemplo fantástico aqui, uma sombra da realidade que veio em Cristo Jesus, um outro salvador, libertador ali daquela família, bem miniatura, bem menos do que Moisés e Josué com o povo de Israel, mas também ensinando a importância do plano de salvação. Por meio de sua fé em Deus, a prostituta de Jericó, condenada à destruição, sendo uma cananeia,
tornou-se um elo significativo na linhagem real de Davi e antepassada de Jesus Cristo, o Messias. Imagine, que honra, né? Isso é o que Deus é capaz de realizar por meio da fé, mesmo que seja apenas do tamanho de um grão de mostarda, como está em Mateus 17, verso 20, Lucas 17, verso 6. Então não importa se você é, quem você é, indigno ou não, se achando imerecido ou não, homossexual ou não, depressivo ou não, com problemas de saúde, com alguma deficiência ou não, Deus não olha nada disso, Deus quer te salvar. Se você o aceitar, Ele vai te transformar e você vai herdar as mansões celestiais. Olha o que o autor coloca aqui, ó. A conversão de Raabe não foi um caso isolado da misericórdia de Deus para com os idólatras que reconheceram sua divina autoridade. No meio daquele território, um povo numeroso, os gibeonitas, renunciou ao paganismo, olha aqui, abandonou a velha prática. Então, aceitar exige uma demonstração prática, um comportamento, e aí tem gente que não quer entender isso. Quer vir como está e não quer mudar. Quer servir a dois senhores. A Bíblia não ensina isso. A lição está deixando claro aqui, ó. Tanto Raabe quanto os gibeonitas renunciaram à sua velha vida, ao paganismo, e decidiram unir-se a Israel, partilhando das bênçãos da aliança, vivendo um novo estilo de vida, sendo nova criatura. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social. Quem aceitar e obedecer, venha, é povo de Deus, é filho de Deus. Agora, dizer que é filho de Deus, que é povo de Deus e não obedece, vive contrário à vontade de Deus, está se enganando. Deus é o criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família. Então isso aqui é claro. E a gente está vendo hoje ideologias políticas, o povo embebido na polarização racial. Meu corpo, minhas regras, vidas negras importam. Olha que conversa distorcida. Quer dizer que vida negra importa, toda a vida importa, independente de ser branco, amarelo, negro, pardo, azul. Então, veja como o ser humano distorce, quer criar grupos, castas, dividir a sociedade. Quanto à verdade bíblica é que a menor minoria que existe é o indivíduo enquanto ser humano. Quando a gente respeita o outro como ser humano, filho de Deus, acabou. Não importa idade, sexo, cor, religião, nacionalidade. A gente respeita porque é filho de Deus, irmão nosso em Cristo Jesus, né? É isso que tem que ser a mensagem, não mulheres, negros, idosos, homossexual, LGBTQIA+, não sei da hora das quantas. Então ficam querendo cada um dividir o seu pedacinho e esquece que são filhos de Deus. Esquecem a verdade, né? Vou ler de novo isso aqui, ó. Deus não reconhece nenhuma distinção em matéria de nacionalidade ou classe social ou ideologia. Como é que o pessoal chama aí? É identificação de gênero. Ele é o criador de toda a humanidade. Pela criação, os seres humanos são membros de uma mesma família e todos são um pela redenção. Cristo veio para demolir todo o muro de separação, para abrir cada compartimento das cortes do templo, a fim de que cada pessoa pudesse ter livre acesso a Deus. Seu amor chega a todos os lugares. Esse amor tira da influência de Satanás os que foram iludidos por seus enganos. Tem muita gente vivendo enganado, querendo servir a dois senhores, querendo viver na iniquidade, praticando o pecado e se achando salvo. Então, se você ama Jesus, se você quer viver com Deus, o aceite, peça para Ele te transformar, peça para Ele te ajudar a vencer os maus hábitos, os comportamentos ruins, né? O pecado. Gálatas 3, verso 28, a gente vê esse texto aqui. E Ellen White no livro Profetas e Reis, página 217. Perguntas para consideração aqui, ó. Como podemos estender segundas chances a outras pessoas sem distorcer e utilizar mal esse conceito? Das pessoas não acharem, né, que uma vez salvo, salvo para sempre, eu vou como eu estou, Deus tem que me aceitar como eu sou e eu sou assim mesmo, e se Ele quiser me aceite assim, eu não vou mudar não. Perigoso isso, né? Ou então, outro exemplo aqui que ele traz, ó, pense em uma mulher que vive um relacionamento abusivo, apanhando, sendo, né, maltratada. Ela deve expressar uma suposta graça, perdoar e ficar ali como se nada tivesse acontecido, dando outro lado para apanhar e permitir que o abuso continue? É isso, a gente não pode levar para esse extremo também, não é nada disso que a Bíblia fala. Deus fala para o homem amar sua esposa. Ela só obedece e é submissa se ela estiver recebendo aquilo que o homem também tem o dever de dar para ela, né? Nesse caso, como podemos encontrar o equilíbrio? Nesse caso aqui de uma mulher que está sendo maltratada, relacionamento abusivo, né? Então, é como a gente falou aqui, um erro não justifica outro, né? Então, situações que a gente vê da complexidade desse mundo caído, né? Pense em Raabe como exemplo de fé.
Quando reconhecer que alguém está se abrindo para Deus, mesmo que sua vida ainda esteja longe do ideal bíblico, mesmo ela mentindo ali ainda, como eu falei, um homossexual que aceita Deus, quer ser cristão, mas ainda está ali na prática. Como é que a gente reconhece essa genuidade, essa sinceridade? Podemos reconhecer a fé dessas pessoas sem aprovar todas as suas práticas? Diz aí o que é que você acha disso. Josué combinou justiça e graça para resolver a situação causada pelo engano dos gibeonitas e por sua própria negligência em consultar a Deus. Alguma situação em sua vida requer justiça e graça? Como você deve agir? Então, perguntas aí para você refletir, né? E pensar nisso aqui. Para finalizar, agora de vez, de fato, comentário final aqui. Ellen White falando, né, dessas dificuldades, dessas tribulações, dessas provações que a gente passa aqui. Os meus passos se acostumaram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes, inclina os ouvidos para mim e ouve as minhas palavras. Amém. Salmos 17, versos 5 e 6. Que essa seja a nossa oração, né? O Senhor ordenou a Moisés que recordasse aos filhos de Israel seu procedimento com eles, ao libertá-los do Egito e protegê-los maravilhosamente no deserto. Deveria ele lembrá-los da incredulidade e murmurações que demonstraram quando foram levados a provações, e da grande misericórdia e benignidade do Senhor, que nunca os havia abandonado. Deus nunca abandona a gente, querido. Minha querida irmã. Isso estimularia a fé e fortaleceria o ânimo. Igualmente necessário é que o povo de Deus hoje, para mim e para você essa mensagem aqui, ó, que a gente tenha em mente como e quando a gente é provado e em qual momento a gente fracassa, né? Em qual momento, pela incredulidade, pela falta de fé e presunção, a gente coloca em perigo a causa de Deus, a nossa salvação, né? A misericórdia de Deus, sua providência mantenedora e seus maravilhosos livramentos devem ser lembrados ponto por ponto de todo mundo, de toda a história bíblica e da nossa vida também. Por isso que é importante a gente testemunhar, né? Um testemunho, um depoimento, falar um pouquinho das bênçãos, dos livramentos, dos milagres que Deus faz em nós, das experiências. Ao recordar o passado, o povo de Deus deve ver que o Senhor está sempre repetindo o seu procedimento na raça humana. Deve compreender as advertências feitas e cuidar em não repetir os erros. Renunciando a toda a confiança própria, deve acreditar que Deus o guardará de desonrar outra vez o seu nome. Então tem que confiar em Deus. Mesmo que você caia, levante, peça a Deus força, peça para Ele não deixar você cair de novo. E uma hora você vai ser vencedor em Cristo Jesus. Em cada vitória que Satanás alcança, pessoas são postas em perigo. Alguns se tornam objeto de suas tentações para nunca mais ser reabilitado. Infelizmente, muita gente chuta o pau da barraca, né? Fala, não é para mim não consigo, eu sou errado mesmo, eu sou torto mesmo, vou viver assim mesmo. É isso que o diabo quer. Mas não sucumba a esse sentimento. Acredite em Deus, mesmo você não merecendo, a graça vem daí. Se coloque aos pés de Cristo que Ele vai agir em você. Olha o que Ellen White coloca aqui, ó. Deus manda aflições a fim de provar quem vai permanecer fiel sobre a tentação. Ele a todos leva à situação de prova para ver se confiam em um poder fora e acima dele. Então Deus às vezes permite que a sua prova chegue para ver se você de fato confia nele, quer ser salvo por ele e aceita passar o pão que o diabo amassou para não renegá-lo. Foi o que aconteceu com Jó, né? Que era servo bom, fiel, justo, íntegro, próspero. E Deus permitiu que tudo acontecesse com ele para que o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. E o diabo foi destruído, porque Jó não blasfemou. Disse que se Deus matasse ele, mesmo assim, ele iria honrar e agradecer a Deus. Então é isso que Deus quer, porque isso vai glorificar o nome de Deus, vai mostrar que o diabo não tem poder e vai ajudar a salvar outras pessoas. Todos têm traços de caráter não descobertos ainda, que têm que vir à luz pela aflição. Só nesse momento de prova, de fundo de poço aqui, esse caráter aparece. Essa restauração, essa lapidação acontece. Deus permite que os que confiam em suas próprias forças sejam tentados severamente. Porque só assim o cara vai entender que precisa de Deus, que ele não é nada. E aqui é o que Ellen White fala, ó. Quem acha que é todo poderoso, que confia em si, suas próprias forças, sua própria inteligência, Deus vai permitir que ele seja tentado, provado, a fim de que se compenetre de sua incapacidade. Quando nos sobrevêm aflições, ao vermos perante nós, não o aumento da prosperidade, mas a pressão que exige sacrifício da parte de todos, como devemos enfrentar as insinuações de Satanás de que haveremos de passar um tempo muito difícil? Duro, né? Só se apegando a Deus, confiando, confia nele e o mais ele fará. Ainda que a gente morra, a gente vai viver eternamente, vai ganhar a recompensa.
Se dermos ouvidos às suas insinuações, surgirá a falta de fé em Deus. Devemos olhar a obra que ele fez, as reformas que efetuou. Devemos juntar as provas das bênçãos celestiais, os sinais para o bem, dizendo: Senhor, cremos em ti, eu creio em ti, nos teus servos e na tua obra. Jesus, meu modelo. Meditação de 21 de julho. O autor cita aqui um livro, Filhas de Deus, página 27 e 28, falando de Raabe, né? Então, muito bacana isso aqui, né? Difícil viver nesse mundo caído, mas em Cristo a gente é mais que vencedor, né? A lição passou um pouquinho hoje, mais de 1 hora, mas aprendizado, resumo interessante, 2 histórias importantes. Eu espero que você tenha aprendido. Lembre que Deus está sempre com você e não vai te abandonar, mesmo que a gente caia. Vamos pedir a Deus para nos dar forças para vencer esse pecado e nos salvar, assim como salvou Raabe e os gibeonitas, mesmo eles cometendo uma mentira ali, cometendo o pecado. Então, que Deus sonde o nosso coração e que nos faça permanecer firmes e fortes do ladinho dele, tá bom? Antes de finalizar, lembrei aqui, finalzinho, o professor Gilberto Brasiliano. Com tudo isso que eu falei e com a lição que a gente aprendeu, as chances divinas são oportunidades de melhorarmos nossas atitudes, mesmo que a graça nos alcance quando somos merecedores de justiça por causa dos nossos atos errados, né? Então, Deus está sempre nos dando segunda chance. A misericórdia divina não é uma permissão para pecarmos mais, mas é uma chance de agradecermos sua bondade em nossa vida, né? Então, desde já, um feliz sábado para você. Que Deus abençoe você, sua família, que você esteja firme e forte aí, sempre buscando a coroa da vida, né? Sempre buscando ser luz, ser sal, ser exemplo, mesmo a gente não merecendo, né? Mas que a gente possa testemunhar de Jesus, de Deus, do plano de salvação e mostrar que a nossa ação, a nossa prática, o nosso comportamento fala muito mais do que nossas palavras, né? É isso, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Curta, comenta, se inscreve aqui no canal. Compartilha esse link para outras pessoas. Fazendo isso, você vai ajudar esse conteúdo aí mais longe, tá bom? Você vai receber aviso, notificação sempre que eu postar vídeo novo aqui. Eu espero você amanhã, num novo tema, um novo estudo, semana nova começando, se assim Deus permitir. Forte abraço, sucesso, fique com Deus.